Olá, sexto período, tudo bem? Então vamos lá, né? Para mais um vídeo sobre configuração e regionalização do espaço mundial. Vamos ver aqui o que tem para gente. São 17 slides, eu espero conseguir fazer eles em tempo hábil. Se eu não conseguir, eu vou deixar para as nossas aulas ao vivo. Aqui, uma das formas mais usadas para aprender a geografia é o estudo das regiões. Lablache, o nome desse cara é Vidal de Lablache, a região constitui uma unidade de análise geográfica que exprime a forma como os homens organizam o espaço terrestre. Então, esse é Vidal de Lablache que disse isso, né? Assim, Assim, as regiões não são apenas um instrumento teórico de pesquisa, mas existem de fato e cabe aos pesquisadores delimitá-las, descrevê-las ou explicá-las. Na verdade, a região para o estudo da geografia são áreas que são escolhidas por alguns critérios. A regionalização é a divisão de um grande espaço com critérios previamente estabelecidos em áreas menores que passam a ser chamadas de regiões. Então, na ciência geográfica, o conceito de região está ligado à ideia de diferenciação de áreas, tá? Aqui, peraí, deixa eu... mudei. Então, o que é regionalizar as regiões? O que é isso? É dividir o espaço em município, em estado, país, continente ou todo mundo em regiões. As partes de um todo possuem traços comuns. Para que se regionaliza? Regionaliza para melhor planejamento, para melhor gestão. Por quê? Porque é quase impossível a pessoa mandar em tudo, porém ela pode mandar em tudo, só que por partes, né? Por exemplo, seria muito mais difícil gerir o Brasil se não tivessem as regiões, se essas regiões não fossem divididas em estados, se esses estados não fossem divididos em municípios e os municípios em partes menores. Então, seria assim, bem difícil. Então, para isso que se regionalizou para uma melhor administração. E como que regionaliza aí o mundo, então? Por continentes, nós temos, né? Por paisagens naturais, por países ricos e pobres, por grandes culturas, depende. A regionalização aqui ela vai depender do que você está querendo, qual informação você quer passar e o que você quer fazer. Então, regionalizar depende não apenas do espaço a ser regionalizado, mas também dos nossos objetivos. Então, para isso, por isso é que eu digo que depende o que você quer mostrar no mundo para você regionalizá-lo, né? Então, nós temos aí, estabelecidas de acordo com os critérios, regiões naturais. Eu tenho climas, relevo, hidrografia, geologia, tudo são iguais, eu regionalizo assim, e também eu posso diferenciá-las por conta desses mesmos critérios. O que tem as vegetações diferentes ou o que tem as vegetações iguais, o clima igual e o clima diferente, a hidrografia, a fauna e assim por diante. E o sociocultural? É baseada em elementos políticos e econômicos, como que regionalizou aquele lugar, como que ele foi colonizado, né? Então, o homem é visto como o agente principal que ocupa e transforma seu meio natural em espaço geográfico. Exemplo aí, ó, de divisão de região natural. Nós temos uma divisão aqui em zonas térmicas da Terra. Em azul, nós temos as zonas polares. Em laranja claro, nós temos as zonas temperadas. Aqui no Brasil, nós não falamos temperados, nós falamos subtropical. Então, no sul do Brasil, nós temos uma zona subtropical, que seria aí um pedaço da zona temperada. E nós temos essa parte laranja, que é a região tropical do mundo. Então, tá aí um exemplo de região natural, né? Dividida em zonas térmicas. Eu quero mostrar quais os tipos de temperaturas que tem no mundo. Então, tá aí os três tipos. Sociocultural, principais religiões. E aí ele mostra do cristianismo aqui. Qual que tem mais? Católicos, protestantes e ortodoxos. São os três tipos de cristianismo que tem no mundo, né?
As outras religiões, islamismo, hinduísmo, budismo, judaísmo, religiões chinesas, aí são várias, shintoísmo e budismo, religiões tradicionais e tribais, religiões tribais e cristãs, religiões tribais, cristãs e muçulmana, e aí está dividido no mundo. Agora, o que mais tem no mundo, né? Aproximadamente 1 bilhão de adeptos, de católicos no mundo. Então, tem aí 2 bilhões de cristãos. Quando eu falo cristão, ele está falando protestante, ortodoxo, católico. 1,3 bilhão de islâmico, 900 mil hinduístas, 360 mil budistas, 14 milhões de judeus e assim por diante. Então, é um outro exemplo aqui de região sociocultural. E se eu quisesse colocar aqui por tipo de colonização, quem teve colonização de exploração, quem teve colonização de povoamento? Podia também, seria sociocultural. Nosso planeta apresenta grande diversidade natural, humana, econômico e tudo que vocês pensarem. Então, para melhor compreender e regionalizar, nós temos aí algumas características comuns. Por exemplo, podemos dividir em regiões que apresentam clima tropical, regiões que falam a mesma língua, regiões que pertencem ao mesmo continente, regiões que possuem as mesmas raízes históricas. Por exemplo, a América do Sul, são países, ou seja, são regiões que possuem a mesma característica histórica. A América do Sul, a América Central, a América do Norte, não. Regiões que apresentam o mesmo tipo de colonização, seria esse, né? As raízes históricas aqui. Regiões que têm o mesmo nível de desenvolvimento econômico. Então, o mundo foi dividido em países do norte e países do sul. Os países do norte têm economia e industrialização elevada. Os países do sul são subdesenvolvidos ou tidos como pobres, né? E tem aqueles que estão no meio do caminho, que são os países emergentes. Aí eles são aqueles híbridos, né? Os países híbridos, que não entram em nenhuma dessas classificações aqui. Países que fazem parte do mesmo sistema político, e aí nós temos, né? Nós temos várias regionalizações dependendo da informação que você quer passar. É isso que ele chama de regionalização. Quais as vantagens que nós temos em regionalizar o espaço e quais as desvantagens? Vantagens: estudar o espaço geográfico em conjunto, comparar diferenças e semelhanças, analisar aspectos gerais e particulares. Desvantagens: áreas muito extensas, diversificadas, faz-se necessárias generalizações que desconsideram particularidades, ou seja, o continente asiático, por exemplo, são os países da Ásia, só que lá no meio tem tanta cultura diferente, e a gente só fala assim, é o continente asiático, separando-se por continente, né? É o continente asiático, é a cultura asiática. E aí eu não levo em consideração um monte de particularidades que tem em cada país. É isso que ele quis dizer, é uma das desvantagens, né? Divisão do globo de acordo com as religiões praticadas. No caso do Brasil, o Brasil possui a maioria católica e a minoria de outras religiões. Essas minorias não são representadas, né? Apesar de que tem muita gente, mas ainda assim, perante os cristãos católicos, são muito poucos. Os critérios para se dividir, para se regionalizar, podem ser físicos, sociais, culturais, econômicos, políticos. Então, há diversas possibilidades, diversas maneiras de se regionalizar o mundo. É igual eu falei para vocês no início, depende da informação que eu quero passar. Por continentes: África, América, Europa, Oceania e Ásia. Por hemisfério: hemisfério norte, hemisfério sul, ou hemisfério leste, hemisfério oeste, países de cultura ocidental e cultura oriental, que é o leste e oeste, né? Países ricos e pobres, ricos e pobres. Qualquer generalização é apenas parcialmente verdadeira, ou seja, por que ele não fala que é totalmente verdadeira? Porque não está levando em conta as particularidades de cada região, tá? Aí ele mostra os nomes aí, ó, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Rússia. Ficou legal, né? O mapa assim, ó, ficou massa.
Que mais? Alguns fatos podem ser mostrados, outros podem ser deixados de lado. Por exemplo, é impossível representar tudo que existe em uma área. No globo terrestre mesmo é impossível se representar tudo que existe. Nenhum tipo de regionalização é melhor do que a outra. Depende do que estamos vivendo, depende do que nós queremos mostrar. As várias formas de regionalização do mundo atual decorrem dos diferentes critérios utilizados. Se eu estou falando de economia, umas regiões serão mais ricas que outras, não significa que elas são melhores que as outras. Se eu estou falando de religião, uns lugares vão ter mais religião que outras, isso também não significa que elas são melhores do que as que têm menos, né? Então, cada mapa, como instrumento de comunicação e conhecimento, permite tirar informações e conclusões a partir dos fatos mapeados. O que mais de regionalização que nós temos? Ao estudar países ricos e pobres, o critério adotado é o socioeconômico. Se a regionalização se basear na divisão política, o critério é principalmente território e suas influências regionais e globais. Quando eu falo aqui na divisão política, estou falando da geografia política. Agora, quando eu falo de poderio, aí eu vou estar falando do territorialidade, que é o poder que as pessoas exercem sobre o território, que é uma porção de terra delimitada, né? Já se levarmos em consideração idioma e religião, essa regionalização será de caráter étnico e cultural. Então, aí, né, o mundo não é homogêneo e sofre constantes transformações. Eu pulei aqui um parágrafo aqui, mas foi proposital mesmo. Constantes transformações. Existem países que estão se separando. Como que um país separa? Pega um pedaço e vai embora? Não, gente, eles se separam politicamente. As fronteiras mudam de lugar. Como assim a fronteira muda de lugar? É só pegar a placa e mudar, que tal lugar faz parte de tal lugar, né? É a mesma coisa de falar que Teresópolis agora é de Goianápolis, ou de Goianápolis é de Anápolis. Então, aquela plaquinha ali, Anápolis, Goianápolis, não vai existir só a plaquinha Anápolis, Teresópolis, porque Goianápolis vai ser de Anápolis, entendeu? Muda as placas de lugar e as fronteiras que são criadas pelo ser humano, que não são as naturais, lógico, elas mudam de lugar também. Regionalização eurocêntrica do mundo, ou seja, eurocêntrica significa aqui que a Europa era o centro de tudo. Como assim a Europa era o centro de tudo? Eles mostravam que eles eram importantes, tanto é que quando vai dividir o mundo em leste e oeste, nós temos o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele é exatamente, passa dentro de Londres, que é um país europeu. E a Europa, então, era o centro de tudo. Então, o meridiano de Greenwich aí veio para fortalecer essa ideia do eurocentrismo, né? Aí diz que doutrina que em determinados períodos da história enxerga as culturas não europeias de forma exótica ou mesmo xenofóbica. O que é o xenofóbico? Que quem não era europeu, eles tinham nojo, tinha aversão. Então, isso é o xenofobismo, é a aversão ao estrangeiro. O modelo europeu, então, deixou traços, o mapa mundi da projeção de Mercator, que é o que nós mais usamos, né? A ideia de superioridade de países do norte e países do sul. Gente, o mundo é uma geóide. Ele vive girando. Onde é do norte e do sul? Depende da maneira como você está vendo o mapa, porque os continentes vão continuar no mesmo lugar. O que vai mudar ali é a sua visão de como está o mapa. Agora o mapa vai continuar do mesmo lugar, do mesmo jeito, né? Então, essa ideia de superioridade, os países do norte e os países do sul. No mapa tem como a gente passar um traço, mas esse traço também é imaginário. Então, isso aí não significa que os países do norte são melhores que do sul e vice-versa. A Europa não precisava necessariamente se localizar no centro dos planisférios, estereótipo geográfico. E para realizar essas marcas geográficas, aí ele coloca aí, o meridiano de Greenwich. Essa é uma foto oficial, né, lá da Inglaterra, lá de Londres. E esse marco aqui mostra que aqui é o meio do globo terrestre, de acordo com todas as medições que foram feitas no mundo inteiro e assim por diante, tá? Deixa-me ver aqui só um negocinho, gente. Então, vamos lá. Norte para cima, norte para baixo.
ainda prevalece o conceito de que o norte fica em cima e o sul embaixo. E os mapas, eles não são representados assim, né? As descrições do espaço não são absolutas. Então, de maneira geral aí, a Terra é quase esférica, onde em cima e o embaixo depende de quem está olhando. Posso pegar o globo terrestre e virar ele, os continentes, como eu disse, vão continuar do mesmo lugar. E aí, se eu virar de ponta cabeça, vamos dizer assim, aí o sul passa a ser norte e o norte passa a ser sul. Depende de onde eu coloque aí a minha rosa dos ventos, né? Então, essa visão de norte e sul, ela é relativa, tá bom? A ideia do eurocentrismo da Europa, eurocentrista da Europa, no centro superior dos mapas, não passa de uma visão do colonizador. Ou seja, eles chegaram, então eles tinham que mostrar que eles eram melhores, superiores, né? Então, foi isso que foi ensinado ao longo dos anos e vem isso colocado até hoje. Olha aí que desenho legal. Eles mexendo com a terra, né? Fazendo de banheira, o que é norte, o que é sul, não é? Como as imagens de satélite são processadas por estadunidenses e europeus, a representação da Terra que se veicula é aquela que observadores do hemisfério norte. Então, por isso, sempre que eles escrevem muito falando do norte, né? Isso reforça a ideia falsa de que o norte geográfico está orientado para cima. O norte geográfico ele é diferente do norte da bússola. Por isso é que vários estudiosos dizem que o norte geográfico pode ocorrer de ele realmente não ficar para o norte e sim para o sul. Como eu mesmo já disse, né? Milton Santos ele fala que pensar o mundo não é mais um privilégio europeu. E a reelaboração do mapa do planeta é uma forma de libertação do colonialismo. Então depende da maneira como você vai ver o mapa. Isso aí não importa, a maneira como você vai ver, não existe norte e sul, existe como você está vendo o mapa, né?